Senhor Deus, amado Pai, essa manhã, Deus amado, queremos agradecer, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse encontro que temos aqui, Deus, para falar da Tua palavra, entendermos, Senhor, do teu ensinamento. Deus usa cada um de nós, o pastor, Senhor Jesus, que está nos levando nesse entendimento. Obrigado pela vida de cada um aqui nessa manhã. Amém, Quero também Jesus. pedir, Senhor, e agradecer pelas famílias, Senhor, por todos os irmãos que estão viajando, que estão aproveitando esse feriadão para descansar, para colocar a sua mente, seu físico em dia. Obrigado, Jesus. Seja conosco, Pai amado, hoje de nós essa manhã, nesse dia. Seja tudo para a honra e glória do teu santo nome. Nós louvamos a Ti e agradecemos. Em nome do Pai, do Espírito Santo. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos. Hoje nós vamos dar início ao estudo do capítulo 14 do Evangelho de Marcos. Marcos, no capítulo 14. Lembrando, não sei se vocês se recordam, que desde o capítulo 11 do Evangelho de Marcos, nós estamos tratando de um período muito interessante, que é o período da última semana de Jesus aqui na Terra, né? A partir do capítulo 11 para frente, é interessante porque o capítulo 11 do Evangelho de Marcos, ele cria uma cisão, ele divide o Evangelho de Jesus, o período no qual Jesus esteve aqui, até o capítulo 11, o Evangelho fala de tudo aquilo que Jesus fez, pregando aos povos, pregando às nações, anunciando as boas novas, mas a partir do 11 para frente, Jesus ele já se volta mais para o seu grupo, o seu estudo, as suas diretrizes, os seus ensinos se voltam mais para o seu grupo, para o grupo dos seus discípulos, que não era apenas aqueles 12, apenas os 12. Né? Ele tinha vários outros discípulos. Os 12 eram aqueles que caminhavam mais de perto com ele. Então, desde o 11 para frente, o texto de Marcos está direcionando e já está trazendo as narrativas do que aconteceu na última semana de Jesus aqui na Terra. Né? Então, é importante a gente compreender que são passos que vão acontecendo. Aconteceu no domingo, quando Jesus chegou em Jerusalém e foi recebido, né? As pessoas clamando, hosana e tal. No outro dia, na segunda-feira, ele foi ao templo e fez aquela limpeza, né? Expulsou lá as pessoas que estavam ocupando um lugar que não pertencia a eles, que era o lugar dos gentios. Na terça-feira, outras coisas aconteceram. Na quarta-feira, que é o que trata o capítulo 14, o capítulo 14 de Marcos é um capítulo grande, nós não vamos conseguir desenvolver todo o capítulo hoje. Então, a gente vai, assim, de maneira bem moderada, né, tratar aquilo que realmente nos chama a atenção no capítulo 14, mas acredito que só na próxima semana nós vamos, de fato, conseguir concluir o capítulo 14 de Marcos. Mas é importante lembrar que esse capítulo, ele trata dos acontecimentos da quarta e da quinta-feira, antes da celebração da Páscoa. E isso é importante, é relevante para a gente compreender, né, o motivo pelo qual a gente está mencionando e está retratando, reforçando essa questão dos dias da semana. Tá? Então, vamos lá dar início à nossa reflexão. Eu vou pedir que alguém, ao nosso estudo, né, eu vou pedir que alguém lê para a gente aqui o capítulo, esses dois versículos aqui de Marcos 14, 1 e 2. Quem pode ler para a gente? Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam, a traição e o matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Marcos 14, 1, 2. Olha só, interessante isso aqui, porque dali a 2 dias, a Páscoa ela era celebrada na sexta-feira, e a partir da Páscoa, existe uma outra festa, que era aquela festa chamada dos pães asmos, ou seja, dos pães sem fermento. A gente vai tratar rapidamente sobre esses pontos aí, mas aqui só reforçando, 2 dias. 2 dias antes da sexta é a quarta-feira. Então, quarta, quinta, sexta. Né? Sexta-feira era o dia no qual o cordeiro pascal, né, seria imolado em oferta, conforme nós vamos ver a seguir, como oferta de libação ao Senhor, como oferta, como sacrifício ao Senhor. E aí a gente tem que trazer à memória o significado da Páscoa, o significado da festa dos pães asmos, e qual a importância e a relevância que isso tem
na história do Senhor Jesus, né? E na nossa própria história como um todo. Mas olha só que coisa interessante, o que o texto aqui está dizendo. Dali a 2 dias, ou seja, na quarta, era a Páscoa na sexta-feira. E a partir da Páscoa, a festa dos pães asmos era uma festa que durava 7 dias. 7 dias nos quais eles não comiam pão com pão levedado, só pão asmo, pão sem fermento, aquele pão, tipo aquele pão sírio, né? Aquele pão que não tem fermento. Mas olha só o que chama a atenção. E os principais sacerdotes e os escribas, ou seja, os religiosos, procuravam, né, uma maneira de como prender a Jesus à traição e de como o matar. E isso é muito grave. Porque o povo que recebeu o Senhor Jesus, que aconteceu no domingo, o recebeu com glórias. Hosana nas alturas, com ramos de folhas, né, de palmeiras, celebrando o rei que vinha em nome do Senhor. Mas olha só o que estava acontecendo no coração dos sacerdotes e dos escribas. Os homens que tinham conhecimento, os homens que tinham o conhecimento da lei, né? Os homens que pregavam o amor, os homens que pregavam a palavra de Deus, estavam procurando um artifício para prender Jesus à traição e o matar. Só que eles decidiram que não fariam isso durante a festa, né? E qual era a festa? A Páscoa e depois dos pães asmos. Então, hoje, quando a gente fala de Páscoa, a gente fala do domingo de Páscoa, por exemplo, que é quando se celebra, né? É um dia. Mas naquele contexto, a Páscoa ela era celebrada na sexta e depois, durante uma semana, celebrava-se os pães asmos. Com o passar do tempo, passou a se celebrar a Páscoa. A Páscoa ela se tornou o nome mais comum, né? Então, era a semana de Páscoa. Tá bom? A gente vai tratar sobre isso novamente. Mas o que aconteceu? Aqueles homens, eles decidiram que só matariam a Jesus, que só o prenderiam depois da Páscoa. Por quê? Eles sabiam que Jesus ele era amado pelas pessoas. Eles sabiam que as multidões o aclamavam. Então, eles não queriam criar um tumulto, principalmente nesse período em que a população de Jerusalém aumentava em grande número, porque viam pessoas de todos os povos, né, judeus de vários países, para poder celebrar a Páscoa judaica. Tá? Então, vamos lá. Então, eles estavam premeditando fazer algo com Jesus depois da Páscoa. E isso é importante, segura essa informação aí. Vamos lá. Quarta-feira, se aproximava o dia em que o justo se tornaria maldito, para que os malditos fossem justificados. Tem aqui um prato, né, aqui com alguns elementos aqui da Páscoa, as ervas amargas, ali o cordeiro, né? Mas olha só, irmãos, qual é o contexto, qual é a importância desse contexto que nós estamos tratando aqui a partir dessa quarta-feira? Jesus sabia que o tempo estava se aproximando, o momento no qual ele seria entregue, né, como sacrifício do Pai em favor dos nossos pecados se aproximava. O momento no qual ele, sendo santo, ele sendo justo, ele sendo perfeito, se tornaria maldito. Olha que coisa séria, né? O justo, né, se entregando pelo injusto. O santo, entendeu? Se tornando maldito, porque a Bíblia diz que Jesus ele levou sobre si o peso da nossa culpa. Ele se tornou maldição em nosso lugar. Isso é muito sério. Alguém que assume a culpa, né, de algo que não fez, para que o culpado fique isento de assumir essa culpa. Isso é algo que a gente precisa levar em consideração, porque a quarta-feira estava se aproximando e Jesus já sabia tudo que estava por vir, e a gente vai ver nos pormenores aqui do capítulo 14, que Jesus tinha total consciência do que estava acontecendo, do que estava por vir no decorrer daqueles dias. Ou seja, ele sabia que seria feito maldito, seria feito maldição para que nós fôssemos justificados. Agora, será que isso teve algum peso no coração de Jesus? Será que Jesus se sentiu apreensivo em enfrentar tamanha responsabilidade? Né? É algo para a gente pensar. A gente vai ver que sim, que realmente Jesus se sentiu muito, muito consternado, muito preocupado, né? Ansioso, sentiu medo em determinados momentos, conforme nós vamos ver lá adiante no Getsêmani. Tá bom? Mas vamos por etapas. Mas olha só, o que acontece aqui. No capítulo 14, a partir do versículo 3, diz o seguinte: estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão o leproso,
veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com precioso perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Primeiro ponto. Eu falei para vocês anteriormente que nessa última semana, Jesus ele ficava em Betânia, mas ia sempre a Jerusalém. Só que a estadia dele era em Betânia, que era uma aldeia próxima a Jerusalém, aonde ficava a casa de Lázaro, a quem ele ressuscitou dos mortos, a casa de Maria, a casa de Marta. Então, Jesus ficava ali, a estadia dele era em Betânia, e sempre que era necessário, ele ia a Jerusalém para realizar o que ele tinha que realizar. A sua estadia era lá em Betânia. O que a gente percebe aqui nessa quarta-feira? Que para Jesus foi um dia calmo, um dia tranquilo, um dia de comunhão. Olha o que o texto diz. Estando ele em Betânia, e Betânia para ele era um alívio, era estar entre amigos, era estar entre pessoas que faziam parte da sua convivência. Reclinado à mesa em casa de Simão. Simão, o texto diz que era Simão o leproso, ou seja, Simão a quem o próprio Jesus havia curado de lepra. Então existia ali um vínculo de comunhão, um vínculo de amizade, né? Ali eles prepararam um jantar, convidaram Jesus para participar desse jantar, e Jesus se sentou à mesa para participar desse momento de comunhão. Ou seja, de um lado, pessoas ali mal intencionadas tramando a morte, tramando uma maneira de pegar Jesus depois da Páscoa. Mas, enquanto isso, Jesus estava ali desfrutando daquele momento de comunhão com seus amigos, né? É uma coisa que a gente percebe que Deus, ele sabe de todas as coisas, mas nem por isso ele deixa de nos permitir viver momentos de alegria, mesmo sabendo que tem provações, mesmo sabendo que tem momentos de luta, de dificuldade, de provação. Deus sempre nos permite desfrutar de momentos de paz. Jesus estava desfrutando desse momento. Mas a verdade é o seguinte, é que essa Páscoa que se aproximava seria uma Páscoa completamente diferente das outras. E nós vamos ver por que essa Páscoa foi diferente mais adiante, né? Porque nessa Páscoa, já de antemão adiantando para vocês, o cordeiro que foi imolado, o cordeiro que foi oferecido, não foi um simples cordeiro para livrar o povo do jugo do pecado, para livrar o povo do anjo da morte, como aconteceu lá no Êxodo, mas foi o cordeiro que foi oferecido por Deus para a remissão dos nossos pecados, conforme nós bem sabemos. Mas vamos para frente. Existia um panorama geral dentro dessa situação. E agora eu vou pedir que alguém leia aqui para mim esse slide, para a gente ter uma participação dos irmãos. Quem consegue ler esse slide aí para a gente? Vou ler, pastor. Ok. O panorama geral daqueles dias era: as multidões vindo de todas as partes, entusiasmadas com Jesus, reconhecendo-o como profeta de Deus e alguém com poderes divinos. As autoridades religiosas procurando oportunidade para matá-lo. Os discípulos admirados com seus ensinos e satisfeitos por vê-lo vitorioso em todos os embates com os religiosos. Um discípulo cobiçoso e ganancioso, desejando obter lucro com aquela situação. Olha só, irmãos, temos aqui 4 situações. Na realidade, são 5, tem uma no outro slide. Tá? Mas falando dessas primeiras 4, desse panorama geral do que acontecia, para a gente se localizar. Primeiro, as multidões. O povo sabia que Jesus tinha algo diferente dos outros rabinos, dos outros mestres, né? O povo ia a Jesus, afluía. Onde Jesus estava, as multidões o acompanhavam, porque sabia que ele tinha poderes divinos. Ninguém podia fazer o que Jesus fazia se Deus não estivesse com ele. Era muito poder, era muito milagre, era muita cura, era muita manifestação do poder de Deus na vida daquele homem. Então, as multidões afluíam de todos os lugares, de todas as partes, né? Quando sabiam que Jesus se aproximava. Então, ele tinha um reconhecimento daquele povo, né? Agora, eles ainda não sabiam exatamente qual era a posição de Jesus, né? Alguns o viam como profeta. Os próprios discípulos tinham dificuldade de identificar a sua pessoa, a sua personalidade, exatamente quem Jesus era. E foram descobrindo isso aos poucos. Dentro desse panorama, o outro lado, as autoridades. Os religiosos que estavam procurando oportunidade para matar a Cristo.
E conforme nós falamos no comecinho, decidiram fazer isso depois da festa, com medo da repercussão que isso poderia causar naquela multidão. Por outro lado, tinham seus discípulos, aqueles que caminhavam com Jesus, no decorrer desses 3 anos aproximadamente de ministério, né? E eles estavam simplesmente admirados de ver tudo aquilo que eles tinham visto no decorrer daqueles anos. Um homem sendo usado por Deus com autoridade, com poder, né, com sabedoria. Nos embates que o próprio Jesus tinha com aqueles religiosos, Jesus sempre saía vitorioso. Então, os discípulos estavam ali super admirados, felizes, satisfeitos, né, em ver tudo aquilo que Deus estava fazendo por meio da vida de Jesus. Mas, infelizmente, irmãos, existia ali a ovelha negra, conforme nós bem sabemos, que era Judas Iscariotes, que era um dos discípulos de Jesus. Mas era um discípulo que nós vamos tratar sobre Judas hoje no nosso estudo, ganancioso. Era um homem que estava ali buscando dinheiro, buscando poder, buscando status, né? E, no fundo, o que Judas queria era obter algum lucro com aquela situação na qual ele se encontrava, né? Então, vamos para frente. Uma outra situação é a gente compreender que Jesus também, dentro desse panorama, ele tinha uma visão de tudo que estava acontecendo. A diferença é que a visão que Jesus tinha era diferente da visão dos outros, porque todos os outros enxergavam em parte. As multidões enxergavam em parte, os religiosos enxergavam em parte, todos enxergavam algo daquela situação, mas Jesus conhecia o todo, né? Por isso aqui o slide diz assim, Jesus, por sua vez, consciente de sua missão, vivia a cada instante o drama de se entregar por nós e levar sobre si os nossos pecados, mas resoluto seguir em frente. Alguém pode ler aqui Isaías 53 para a gente? Está aí no slide. Vou ler, pastor. Esse slide que está aqui, pastor? Isso, pode ler. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Isaías 53, 7. Irmãos, em cumprimento à profecia de Isaías 53, 7, o Senhor Jesus se manteve em silêncio, mesmo conhecendo, mesmo consciente de que o momento pelo qual ele veio a este mundo se aproximava e sabendo que era um momento de dor, sabendo que um drama se levantava à sua frente, né, sabendo que ele pagaria o preço pelos nossos pecados, como sendo o Cordeiro de Deus que veio, né, para tirar o pecado do mundo, um cordeiro que foi levado em silêncio ao matadouro, como ovelha muda perante seus tosquiadores, não abriu a boca. E aqui a gente encontra uma diferença entre a cabra e a ovelha, né? Não sei quem conhece alguma coisa de ovinocultura, né? Eu já estudei sobre isso, é interessante. O trato da ovelha é diferente do trato do cabrito, do bode, da cabra, né? A cabra é mais independente, qualquer coisinha a cabra está fazendo barulho. Você pega uma cabra, ela começa a berrar assustadoramente. Na hora que ela percebe que está indo para o sacrifício, para a morte, ela abre a boca berrando, desesperada. A ovelha não. O cordeiro não. O cordeiro ele vai em silêncio. Ele não berra, ele é silencioso. E essa comparação aqui é perfeita, porque sabemos que Jesus é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Ele sabia tudo o que estava por vir, mas se manteve em silêncio. Em momento algum, abria sua boca para reclamar, para questionar, né? Então, Jesus tinha total consciência de tudo que estava por vir. Alguém pode ler esse outro slide para a gente? Vamos lá, Gabriel. Enquanto Jesus estava em Betânia, os fariseus tramavam contra a sua vida. A religião não nos impede de praticar a maldade. Só a religião não basta. É preciso receber a Jesus como Senhor e Salvador. Dá uma seguradinha aí, Gabriel. Dá uma seguradinha aí. Depois você continua. Irmãos, isso aqui é muito sério. Isso aqui serve para cada um de nós. Porque olha só o que está acontecendo aqui. O texto está dizendo, enquanto Jesus estava lá desfrutando da sua comunhão lá em Betânia, conforme eu já falei, com seus amigos, né, jantando, desfrutando de comunhão, os religiosos estavam tramando a sua morte. Então,
É muito comum a gente ouvir as pessoas dizendo assim, falar, olha, é importante ter uma religião é tudo, é fundamental ter uma religião. Irmãos, religião não resolve nada. Os religiosos estavam lá, pessoas religiosas, pessoas ali que viviam na caducidade da letra, a ponto de dar o dízimo até do cominho, até do coentro que eles colhiam na sua casa. Guardavam o sábado, não tomavam banho no sábado, não faziam nada no sábado. Pessoas extremamente religiosas. Mas olha só que interessante. O fato de serem religiosos não impediu que eles estivessem tramando algo terrível contra a vida de alguém, planejando a morte de uma pessoa, de um justo. Por quê? Por inveja, porque não queriam perder o seu poder, porque não queriam ser ofuscados, porque tinham um entendimento completamente fechado. Então, meus irmãos, a religião só não basta. Só a religião é insuficiente para poder mudar as pessoas. Isso serve para nós por quê? Porque a gente está o tempo todo na igreja, somos pessoas religiosas, essa é a verdade. Mas isso não é suficiente para nos tornar pessoas melhores. Quem nos torna pessoas melhores é Jesus Cristo. É quando a gente começa a se parecer cada vez mais com Jesus e a agir cada vez mais como Jesus agia. Não basta simplesmente crer. Tem que crer, mas tem também que obedecer. Né? Então, a religiosidade, irmãos, a gente percebe, leva ao radicalismo. E quando a gente para analisar, a gente vê quantas pessoas radicais existem no mundo, não só no evangelho, mas em todas as religiões. Estava conversando com a Renata. Essa semana ela tem um grupo dos familiares e tem uma prima que mora lá em Brasília, que é extremamente religiosa. E aí surgiu uma situação na qual tem um primo que está desenganado pelos médicos, né? Já fizeram tudo possível para poder restaurar a saúde dele, nem hemodiálise está conseguindo resolver o caso dele. Essa prima, no ápice da sua religiosidade, se levanta no grupo para dizer o seguinte, que tudo isso está acontecendo porque as pessoas não estão cuidando da saúde. Dona da verdade, cheia de si, né? Porque o nosso Deus diz isso. Ou seja, irmãos, a gente tem que ter sabedoria, tem que ter cuidado com as nossas palavras, porque a gente pode sair de pessoas piedosas muito rapidamente e nos tornar pessoas radicais, extremamente cegas, levadas pelo poder, levadas pelo radicalismo, pela autoridade. A Bíblia é muito clara quando ela diz que a letra mata, mas o espírito vivifica. Né? Esses homens não compreendiam essa verdade, eram homens religiosos, tá bom? Mas vamos lá. Gabriel, você pode continuar para a gente, irmão? A Páscoa celebrava a noite em que os israelitas foram salvos do anjo da morte, lá no Egito. Depois da Páscoa, se iniciava a festa dos pães asmos, que durava 7 dias. Lembrava sua saída rápida do Egito, sem esperar os pães crescerem. Muito bem. Então, aqui é o seguinte, aqui o estudo traz menção em relação ao significado da Páscoa. E aí é necessário a gente voltar um pouquinho atrás para nos lembrarmos qual é o significado da Páscoa. O que é a Páscoa? É a festa do coelho, do chocolate? Sabemos que nada tem a ver com coelho nem com chocolate. A Páscoa é a festa da passagem. E olha só como é que Deus ele atua no tempo certo, na hora certa, no momento certo. Por que Jesus teve que morrer no momento da Páscoa? Onde ele instituiu a ceia do Senhor, o memorial da ceia do Senhor. Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. E assim como aquele povo saía do Egito em direção à terra prometida, ou seja, saía de um regime de escravidão para um regime de liberdade, o Senhor Jesus aqui, por meio do seu sacrifício, também nos permite sair de um regime de escravidão, do pecado, para um regime de liberdade em Deus, em Cristo, por meio do seu sacrifício. Então, Jesus é esse cordeiro. O sangue que foi derramado e foi aspergido ali no Egito representava o livramento da morte. E o Senhor Jesus também, pelo seu sangue, nos comprou o direito à vida eterna. É pelo sangue carmesim que foi vertido na cruz, o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que nós temos acesso à salvação, que nós temos a remissão dos nossos pecados, que nós fomos considerados justificados por Deus e temos livre acesso à salvação e à vida eterna. Olha só, como Deus é perfeito, irmãos, como Deus faz as coisas no tempo certo, na hora certa, no momento exato. Tem uma música que diz assim, a sua hora é perfeita,
a sua maneira a mais linda. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Na hora exata, no momento certo. Por isso, Jesus precisava morrer, não quando os religiosos queriam. Eles queriam matá-lo depois da Páscoa. Mas eles não tinham domínio de nada. Jesus morreu no dia da Páscoa, no momento que o cordeiro deveria ser sacrificado. Foi o momento que Jesus foi oferecido como sacrifício pelas nossas vidas. Então, por mais que os religiosos queriam contornar a situação, queriam matá-lo, mas não queria que fosse naquele momento. Só que Deus, que tem o domínio de todas as coisas, sabia qual era o momento certo, qual era a hora adequada para que o cordeiro fosse oferecido. Vocês percebem aí o cuidado de Deus? Percebem aí que tudo acontece no momento certo, na hora certa, conforme o propósito do Senhor? Mas precisamos também nos lembrar que a Páscoa original judaica, juntamente com a festa dos pães asmos, né, nós sabemos que o fermento representa o pecado, era uma festa que se iniciava na sexta, conforme eu já falei, e tinha 7 dias de comemoração, que era a festa dos pães asmos. E o que representa esses pães asmos? Por que eles usavam os pães asmos na Páscoa? Porque, irmãos, lembra que o povo, quando saiu do Egito, eles precisaram sair depressa. Então, não teve tempo do pão fermentar. Falou, olha, façam pão e não esperem ele fermentar, vocês vão ter que sair rapidamente daí. É rápido, é toque de caixa. Deu a hora, bateu aqui o sinal, é agora que vocês têm que se levantar, pegar tudo que vocês têm e sair. Isso mostra, irmãos, que Deus tem pressa, sabe, em realizar a sua obra nas nossas vidas. Não dá para ficar esperando, sabe, a boa vontade. Não estou preparado ainda, né, para aceitar o sacrifício de Jesus. Tem pessoas que ficam esperando se preparar. Não, Deus quer que a gente tome a nossa decisão de forma rápida, de forma expressa, né, sem esperar o pão fermentar. Não dá tempo nem do pão inchar por causa do fermento. Não, é o pão asmo mesmo, você vai comer esse pão e tem que ser rapidamente, né, sem esperar os pães crescerem. Vamos lá. Alguém pode ler esse outro slide para a gente? Vamos. Eu posso, pastor. Beleza. Com o passar do tempo, a semana inteira passou a ser chamada de Páscoa. O primeiro mês do calendário judaico é o mês de Nisan, corresponde ao final de março e começo de abril. Os religiosos, temendo a multidão, planejavam a morte de Jesus para após as 2 festas, evitando alguma manifestação popular. Deus tem sempre o tempo e a hora exata. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Amém. Eu tive cuidado de colocar esse calendário judaico aqui, e aqui em cima tem aqui o mês de Nisan. Tá? Esse mês de Nisan é o mês no qual é comemorada a Páscoa judaica. No nosso calendário, ele é equivalente ao final de março e começo de abril. É o período no qual se comemora a festa da Páscoa. Tá? Oi? Aqui, ó. Aqui? Não. Isso aqui. Ó, o Thiago está me dando as instruções aqui. Primeiro. Esse aqui. Tá. Muito bem. Então, irmãos, os religiosos, temendo a multidão, planejavam a morte, conforme já falei, né? Para após as 2 festas, para evitar qualquer tipo de manifestação do povo. Mas eles imaginavam ter o domínio de alguma coisa. Eles imaginaram que tinham poder sobre a vida de Jesus. Mas, na realidade, o tempo exato e a hora certa já haviam sido preparados por Deus desde a eternidade. A Bíblia diz que Jesus foi oferecido por nós antes mesmo de nós existirmos. Desde a eternidade, Deus já havia oferecido o seu Filho como sacrifício pelos nossos pecados. É por isso que aquela frase é muito importante, se você nunca ouviu, grave. Antes que houvesse luz, houve cruz. Não sei se você já ouviu essa frase, mas ela é fundamental para nós compreendermos a essência do Evangelho. Antes que houvesse luz, houve cruz. Servimos a um Deus que é soberano, um Deus que é onipotente, um Deus que é onipresente, um Deus que é atemporal. Deus sabia de tudo que iria acontecer, é o atributo da onisciência de Deus.
mas ele já sabia qual seria a válvula de escape que ele daria a nosso favor. Então, antes que houvesse luz, houve cruz. Por isso que Paulo escreve aos Gálatas dizendo o seguinte, que vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Jesus não veio na época errada. Jesus não veio antes nem depois do tempo correto. Ele veio no período da plenitude do tempo. E quando a gente estuda a história da igreja, da teologia, a gente percebe que realmente aquele contexto histórico era o contexto adequado pelo qual Jesus deveria vir. Né? Diante das estradas romanas, diante da língua grega, que era falada comumente na maioria dos povos, né? Diante da abertura política, econômica, cultural que aconteceu naquele contexto, no qual o evangelho pegou carona para ser disseminado entre os povos. Olha que coisa. Deus sabia a hora exata para que Jesus viesse ao mundo. E sabia também a hora exata na qual ele deveria ser sacrificado. E nós sabemos que era na festa de Nisan, na festa do mês de Nisan, a festa da Páscoa, como o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Né? Para resgatar os que estavam sob a lei, debaixo do jugo da lei, a fim de recebê-los como filhos adotivos do próprio Pai. Né? Então, irmãos, isso traz no meu coração uma segurança muito grande. Eu não sei o que vocês sentem em relação a isso, em perceber que o nosso Deus é um Deus que tem o domínio de todas as coisas. Nada acontece antes nem depois de quando ele predetermina, de quando ele permite que as coisas aconteçam. Muitas vezes a gente fica aflito com as ansiedades, né, com a preocupação que se levanta na nossa vida, né, com os dilemas que a gente precisa enfrentar. E muitas vezes se esquece, né, dentro da nossa própria humanidade, que há um Deus que tem o domínio de todas as coisas. Né? Há um Deus que sabe de todas as coisas. Muito bem. Voltando aqui para o texto, vou pedir que a Rosalina, você pode ler para a gente, Rosalina, esse texto? Jesus é ungido em Betânia. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro e, quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Marcos 14, 3, 4. Beleza. Agora, como a gente abriu aqui um texto bíblico, agora eu quero ouvir a opinião de vocês. O que vocês entendem dessa situação? Né? Jesus estava ali na casa de Simão, curtidor, Simão, o leproso, né, que havia sido curado de lepra e tal, e aproximou-se uma mulher e derramou bálsamo, né, sobre a sua cabeça. Tem outro texto lá de João que fala que o bálsamo foi derramado no seu pé e essa mulher com o seu próprio cabelo secou os pés de Jesus ali do bálsamo. Né? O que vocês entendem disso? O que isso fala no teu coração? Essa atitude dessa mulher que nós vamos ver mais adiante. Essa mulher foi Maria, irmã de Marta, né, irmã de Lázaro. Há fortes indícios de que apontam que essa mulher tenha sido Maria, que tenha expressado essa atitude, né, de honra ao Senhor Jesus. O que passa no teu coração diante dessa situação? Pode falar. Não se vergonhe, não. Ali, para mim, ali já não representaria o que veria seguinte, né? Sobre a morte de Jesus, esse momento aí que ela quebra esse perfume aí precioso, né? Para mim, eu entendo dessa forma, já um prenúncio do que iria acontecer com ele. Né? Muito bem. Exatamente. Também isso, com certeza. Mas tem mais coisa. O que a gente pode absorver mais desse texto aqui? O Ailton falou 100% corretamente de que era uma preparação, né, que eles estavam fazendo para o corpo de Jesus, que seria oferecido, né, Ailton? Logo mais como sacrifício pelos nossos pecados. Mas o que mais que a gente pode extrair desse texto? Dessa atitude dessa mulher, né, de tomar uma atitude como essa, derramar um vaso de alabastro. O que vocês entendem mais disso? É uma prova que nem o bálsamo, naquela época, era uma coisa muito cara. Então, é um desprendimento do que mais valia para ela. Ela deu para Jesus do coração. Ela deu tudo que ela tinha para o Salvador. Eu acho assim.
Exatamente, Gabriel, também, também. A gente pode tirar muita lição disso aqui, mas isso que o Gabriel falou também é fundamental. Meus irmãos, um vaso de alabastro era um produto tão caro, mas tão caro, que era deixado como herança para as pessoas. Era algo absurdamente caro, eram meses e meses de trabalho para uma pessoa ganhar o suficiente para comprar um pequeno vaso de alabastro. Era nardo puro, vindo da Índia. Era um bálsamo vindo da Índia, de nardo. Era um negócio caríssimo. Não dá nem para a gente comparar hoje, né? Basta assim, imagina assim, quanto que você ganha no ano, né, para a gente ter uma proporção mais ou menos coerente. Calcula o seu salário mais ou menos de um ano, e imagina que o salário, não importa o quanto você ganha. Para você seria o trabalho de um ano, vamos colocar assim. Puxa vida, esse era o custo do bálsamo para aquela mulher. E ela teve desprendimento. A gente vai se aprofundar um pouco mais sobre isso, Gabriel. E isso é fundamental, muito importante, né? Mas por que ela fez isso com Jesus? Por que essa atitude dela para com Jesus e não para com outra pessoa? Porque ela já sabia que Jesus era Deus, né? Então, ela quis prestar o maior louvor que ela pudesse, a maior adoração que ela pudesse. Então, ela já sentia que ele era Deus verdadeiro. Amém, amém. Glória a Deus. A gente vai falar sobre isso também. Eu vou pedir... Isabel, você consegue ler esse slide para a gente? Sim. Pronto. Jesus é ungido em Betânia. Jesus foi alvo de uma grande homenagem, uma atitude de amor e carinho. Maria oferecia a Jesus uma oferta equivalente a uma herança, em amor, generosidade e adoração, enquanto Judas se levantou contra tal atitude. Olha que coisa interessante, irmãos. A gente está aqui observando e focando o nosso olhar na atitude amorosa, generosa, como expressão de amor de Maria. Tá? Maria teve essa atitude. Aqui tem a foto de uma mulher que está secando os cabelos ali de alguém com o seu cabelo, representando a figura de Maria, né? Que abriu ali o seu cabelo e secou os pés de Jesus ali, numa expressão de amor. Né? João diz que foi os pés. Marcos diz que ela ungiu sobre a cabeça. O que a gente entende? A gente entende o seguinte, que um texto bíblico complementa o outro. Então, consequentemente, Maria ungiu os pés e ungiu a cabeça de Jesus. Tá? Há uma pequena divergência nos textos de João e no texto de Marcos em relação ao dia. Tá? Marcos aponta o dia para quarta-feira. Né? João aponta para 6 dias atrás da Páscoa. Então, seria o quê? Seria por volta de domingo ou segunda-feira. Né? Então, há uma pequena divergência aí na questão de data. Mas o fato é que Maria teve a oportunidade de ungir a Cristo de maneira muito generosa, oferecendo talvez a sua herança, oferecendo o que ela tinha de melhor, uma expressão de adoração. E, já adiantando a fala do Ailton, também o Senhor Jesus, quando houve essa discussão em relação à questão dos pobres, que a gente vai tratar mais adiante, Jesus ele já mencionou que a atitude de Maria já era uma preparação para o seu embalsamamento, né? Já era uma preparação para a sua morte, porque era comum entre os judeus, né, colocarem óleos, especiarias sobre os mortos, né, preparando os mortos para o seu sepultamento. Então, Maria já teve essa atitude. Mas aí a gente é confrontado com a outra situação. Enquanto Maria ela tem essa atitude de amor e de adoração, outras pessoas, né, ali direcionadas consequentemente por Judas Iscariotes, que era o tesoureiro do grupo, e a Bíblia diz que ele era ladrão porque roubava o que se depositava na sacola, no gasofilácio, se levantou chateado, porque sabia o custo, o alto custo desse óleo, o alto custo desse bálsamo. E aí levantou uma suposta questão em relação aos pobres. Puxa vida, por que não pegou esse óleo, vendeu esse óleo e distribuiu dinheiro para os pobres? Né? Na realidade, nós sabemos que a intenção dele não era essa. Ele não estava nem aí com os pobres, não estava nem aí, nem estava chegando. O que ele queria é que entrasse mais dinheiro ali para ele poder se beneficiar de alguma forma e roubar. Só que a gente não tá lidando com uma pessoa qualquer que se deixa influenciar. Jesus se levantou contra aquela atitude e refutou aquela atitude. A gente vai ver isso mais adiante.
Então, aqui a gente tem aqui de cara, duas atitudes. Uma atitude que é direcionada pela luz, atitude de Maria, e uma atitude que é direcionada pelas trevas, atitude de Judas. Infelizmente, na vida é assim, irmãos. Tem pessoas que são conduzidas pela luz no mesmo grupo, mas tem pessoas ali que se deixam influenciar pelas trevas, conforme nós vamos ver a seguir. Quem pode ler esse outro slide para a gente? Vou ler, pastor. Marcos ressalta a diferença entre a luz e as trevas. Maria numa atitude de amor e despreendimento, Judas em atitude de egoísmo, ganância, fingimento e maldade. O valor do vaso de alabastro era equivalente à mesa de trabalho. Maria o esvaziou nos pés e na cabeça de Jesus. Levantou-se então a discussão sobre os pobres, mas Jesus defendeu a atitude de amor e desprendimento de Maria. Jesus sempre amparou os pobres, mas naquele momento sabia o que estava por trás daquela discussão. Aqui está cortado, pastor. E repreendeu-a. Repreendeu-a, isso. Isso. Meus irmãos, é muito claro aqui o quadro, né? Conforme a gente já comecei a pincelar. O vaso de alabastro era caro, né? Então se levantou uma discussão, vamos cuidar dos pobres, vamos honrar os pobres, vamos vender o que a gente tem e distribuir para os pobres. E aí eu pergunto para vocês, a Bíblia fala sobre isso? Fala. A Bíblia diz que o verdadeiro evangelho é o quê? É a gente cuidar dos órfãos e das viúvas. Esse é o verdadeiro evangelho. Você quer praticar o verdadeiro evangelho? Seja uma pessoa generosa, cuide dos órfãos, cuide das viúvas. E quando a gente fala de órfãos e viúvas, eram as pessoas que naquele contexto cultural e social, eram as pessoas que mais estavam desprevenidas para a vida. Órfã não tinha a quem recorrer. E as viúvas, quando não tinham filhos, também eram discriminadas. Não tinham nenhum amparo social, não tinham nenhum amparo econômico, né? Então, é o seguinte, o evangelho sempre se voltou para o cuidado aos pobres. Mas Jesus repreendeu aquela atitude por quê? Porque ele não se importava com os pobres? Não, irmãos. Porque ele conhecia a essência, a raiz daquela discussão. E a raiz era a mesquinharia, era o egoísmo, era a ganância, era o fingimento, era a maldade de Judas, que estava ali suscitando aquela discussão. Então, existe um velho ditado que diz o seguinte, que de boas intenções o inferno está cheio. E a gente precisa ter muito cuidado quando a gente ouve qualquer tipo de discussão, porque toda discussão tem atrás de si um viés. Seja ele econômico, seja ele político, seja ele de opinião, sempre tem um viés por trás de qualquer discussão. E nós, como servos de Deus, precisamos estar atentos, ter o discernimento que Jesus teve naquela situação, para ver que o viés daquela discussão, o viés ideológico que Judas estava suscitando, não era preocupação com os pobres, era o interesse de se beneficiar, porque esse era o coração, era o que existia no coração corrompido de Judas. Né? Jesus sempre amparou os pobres, a gente vê o cuidado de Jesus com os pobres em tantas e tantas situações, multiplicando pães, curando, abençoando, né? Multiplicando os peixes. Jesus sempre teve esse cuidado social, mas naquela situação, ele falou, olha, não se preocupe, porque os pobres vocês sempre terão com vocês, mas a mim nem sempre vocês terão. Né? E Jesus ressaltou aquela atitude daquela mulher, aquela atitude de amor, aquela atitude de entrega, aquela atitude de devoção, aquela atitude de generosidade, né, que Maria estava ali entregando para com o Senhor Jesus. Alguém pode ler esse outro slide? Gabriel. Posso ler? Vamos lá, Gabriel. Capricha aí. Espera, deixa eu voltar aqui. Pera. Eu me perdi. Espera aí. Espera, que a minha mulher está mexendo no computador. Só. Pronto. Porque os pobres sempre os tendes convosco e, quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem. Mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde. Antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo,
Onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Marcos 14, 7 e 9. Qual seria a nossa postura hoje em relação à atitude de Maria? Aí a gente para pensar, irmão, sobre o desprendimento de Maria, né? E, infelizmente, né, existem pessoas, mesmo no meio cristão, que não têm o coração desprendido. São presas às coisas materiais. A sua área financeira é uma área onde Jesus não entra. Jesus entra em todas as áreas, agora na área financeira não. São capazes de ter um coração generoso para contribuir na obra do Senhor. São capazes de pegar algo de valor. E olha que essa mulher estava pegando algo relacionado à sua herança, à sua garantia de sustento futuro. A gente não está falando de dízimo, a gente não está falando de oferta, a gente está falando de generosidade, algo palpável. Essa mulher teve um coração desprendido. E a gente tem muitos exemplos como esse. Recentemente, eu estava conversando com o pastor Alexandre, ele me contou um testemunho de uma situação na qual ele se envolveu lá no Canadá. Uma senhorinha, já idosa, mais de 80 e tantos anos, né, decidiu passar toda a sua herança em testamento para a igreja. Todos os seus bens, casa, apartamento, dinheiro. Aí ele falou, não, irmã, não faça isso. Você tem netos? Tem. Tem filhos? Tem. Não, irmã, não faça isso. Passa a sua herança para os seus filhos e para os seus netos. E aí, uma das filhas procurou o pastor, muito decepcionada, dizendo assim, pastor, eu quero fazer uma reclamação com o irmão. É porque o irmão não está permitindo que a minha mãe ela deixe a sua herança para a obra do Senhor, para o sustento da obra do Senhor. Falou, não, irmã, mas é porque eu entendo que ela tem netos, tem pessoas aí, entendeu, que precisam. Ela falou, olha, pastor, não se preocupe, nós temos o suficiente para viver com dignidade e viver bem. Não precisamos da herança da nossa mãe. E nós fazemos questão e gosto que ela deixe tudo o que ela construiu neste mundo para a obra do Senhor, para missões, para o crescimento da igreja. Ele falou que abriu um buraco, ele procurou para um lugar para se esconder, porque ele próprio não tinha dimensão, né, do coração generoso daquela mulher. Eu não estou dizendo, irmãos, para nenhum de nós fazer isso. Eu estou dizendo o seguinte, que a dimensão da fé dessa irmã lá do Canadá é equivalente ao desprendimento dessa mulher, de Maria, de oferecer o que ela tinha de melhor. E muitas vezes o âmbito financeiro nos prende muito, nos impede de mergulhar numa vida de maior intimidade com Deus, porque somos muito presos, muito retidos. E olha, irmãos, que igreja batista não é igreja que fica pedindo dízimo e oferta, negociando a fé das pessoas, não. Nós somos bíblicos. E à luz da Bíblia, a gente compreende a essência e a profundidade de atitudes generosas, como a dessa mulher. E aí eu me pergunto, qual seria hoje, a nossa postura em relação a essa atitude de Maria? Será que nós teríamos esse mesmo desprendimento que ela teve? Né? Será que nós teríamos esse coração generoso, abençoador, em compreender que o reino de Deus conta com o nosso apoio, com o nosso empenho, com a nossa generosidade? Isso é algo que a gente precisa levar em consideração. E cada qual responde a si próprio, né? Muito bem, Jesus aqui ele menciona que Maria já estava o preparando para a sepultura, conforme Ailton levantou, né? E menciona que essa atitude dela generosa deveria ser contada em todos os lugares. Mas por quê? Vamos ler aqui para a gente identificar uns pontos pelos quais Jesus valorizou a atitude de Maria. Quem pode ler para a gente? Eu posso ler, pastor. Bom dia. Bom dia, pastor. Fica à vontade. A ação de Maria foi uma antecipação da unção sobre o corpo de Jesus. Somente uma mulher que escolheu a melhor parte, estar aos pés de Jesus, teria tamanha sensibilidade espiritual. Lucas 10, 38. Somente uma mulher capaz de questionar a Jesus pela morte de seu irmão teria tamanha orientação. João 11, 32. Somente uma mulher com tamanho discernimento espiritual poderia homenagear o Filho de Deus, o Rei de Israel, profetizando sua morte. Olha, irmãos, que atitude poderosa. A gente, às vezes, passa por cima de alguns textos bíblicos e não nos aprofunda na dimensão e na profundidade ou na largura do que esse texto tem a nos oferecer. A gente lê a Bíblia muito rapidamente e, às vezes, não degusta
É como uma pessoa que vai comer um prato saboroso, né? E vai comendo rapidamente, não, nem degusta aquele prato. Então, a Bíblia é importante você ler e ver as nuances, ver as observações, ver a profundidade, avaliar os pontos, se perguntar e se questionar, né, qual a importância que isso tem na tua vida, o que isso pode acrescentar. Lá em Lucas 10:38, nós encontramos uma atitude na qual Marta estava o quê? Servindo na casa, cuidando dos afazeres domésticos, mas Maria não. Maria abriu mão de todos os afazeres domésticos, não porque ela era preguiçosa, não, mas é porque ela queria ouvir e ela compreendia que aquele momento era um momento que deveria ser voltado para a contemplação, para o aprendizado, para a intimidade com Deus. Estava ali aos pés de Jesus, e é exatamente aí, irmãos, que cada um de nós deve estar, buscando essa sensibilidade espiritual de ouvir a voz do Senhor, de aprender dele. Maria escolheu a melhor parte. Marta estava ali até reclamando da irmã. Puxa vida, eu estou trabalhando sozinha, Jesus. Reclama aqui com essa mulher, manda ela vir me ajudar. Jesus falou para ela, Marta, não posso reclamar de Maria, porque ela escolheu a melhor parte. Era uma mulher com sensibilidade espiritual. E é um exemplo para todos nós. Ela teve essa sensibilidade naquele momento. Ela sabia também, o Espírito Santo já estava falando no seu coração, que o momento da entrega do Cordeiro de Deus se aproximava. Então ela falou, o que eu posso fazer para honrar Jesus? Diante do que ele é na minha vida, já sei, vou pegar aqui a minha herança, vou pegar aqui esse bem precioso e vou entregar para ele, porque ele merece muito mais. Amém? Somente uma mulher capaz de questionar a Jesus pela morte de seu irmão teria tamanha orientação. Lembra quando Lázaro morreu? 4 dias morto, Jesus chegou. O que Maria fez? Foi questionar Jesus. Irmãos, a gente muitas vezes precisa questionar de Deus algumas coisas, porque nós temos essa intimidade. É como um pai, é o seguinte, está passando isso, eu preciso, pai, da sua ajuda, eu preciso que o Senhor faça isso, e começa a questionar com Deus certas coisas, irmãos. A gente não faz isso com o nosso pai terreno, mas para fazer isso, tem que ter intimidade. Para questionar a Deus, tem que conviver com ele. Você não pode questionar de Deus qualquer coisa. Quem somos nós? Mas em amor, em respeito, nós podemos nos aproximar do Senhor e questionarmos dele determinadas coisas. Né? Então, irmão, somente uma mulher com discernimento espiritual, como de Maria, compreenderia que aquele momento era um momento que ela tinha a última oportunidade de honrar o Senhor Jesus por meio de uma atitude de fé. Que tenhamos também esse discernimento como igreja, né? De honrar o Senhor, de oferecer o nosso melhor para o Senhor, né? De dedicar o nosso melhor tempo, a nossa maior atenção para o Senhor Jesus, como essa mulher teve, né? Fazendo ali uma antecipação e profetizando ali a morte de Jesus, já preparando o seu corpo para o seu sepultamento, né? Irmãos, eu estou falando bastante, mas se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, pode acrescentar. E agora eu vou, inclusive, abrir para vocês. E a pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte: como nós temos tratado a Jesus? Como é que está sendo o nosso relacionamento com ele? Será que nós temos feito tudo possível para homenageá-lo e honrá-lo ou adorá-lo, como Maria fez? Né? E aí, ao mesmo tempo, a gente para analisar como nós temos também tratado os pobres, porque a questão dos pobres precisa ser levada em consideração. Judas levantou essa questão de maneira maldosa, mas é um assunto que nós também precisamos nos questionar. E aí eu pergunto a vocês acham que hoje nós, como igreja, temos agido de maneira coerente para com o Senhor Jesus? Com generosidade, com empenho, com dedicação? Falta alguma coisa? O que pode ser acrescentado? Aí eu queria ouvir vocês um pouco, fala um pouquinho para não ficar falando sozinho, dê a sua opinião, o seu ponto de vista em tudo aquilo que foi falado, porque isso acrescenta muito. Podem trazer alguma experiência também, porque torna a aula mais dinâmica. É só abrir o microfone e falar. Eu quero falar um pouquinho. Pode falar, pastor. Assim, esse exemplo de Maria, para mim, ela também tem essa questão da entrega do melhor para Deus. É que hoje a gente vê muitas pessoas vivendo uma religiosidade barata e superficial, como a gente vê a ofensa que seria
os principais sacerdotes, que eram para ser o elo entre Deus e o homem, e os escribas, que eram os compiladores da Bíblia, vamos dizer, da época, né, as pessoas que eram que se consideravam os mais letrados e doutos na religião, estavam planejando um assassinato. É um absurdo, mostra a hipocrisia que muitos viviam, mas, assim, a atitude de Maria, dela esquecer do resto, e falar, eu quero, esse momento é meu e de Deus, eu quero adorá-lo com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, com o meu máximo, quero dar o meu melhor, quero dar tudo de mim, não importa o amanhã, não importa esse momento, ela esquece de tudo e faz daquele momento de adoração singelo de uma tal forma a expressão do amor, de amor a Cristo. Ali ela mostra também uma compreensão plena do Evangelho, porque ela era amiga, né, de Jesus, Jesus frequentava a casa dela, então ele falava sobre as coisas do reino, as coisas do alto, e ela cria muito, é interessante, quando Jesus vindo, quando Lázaro tinha morrido, e a conversa que ela tem com Jesus mostra muita fé, e é interessante que ela não desesperou, né? Ela sabia que Cristo estava chegando, mesmo havendo 4 dias que seu irmão havia morrido, ela não desesperou, ela confiava plenamente em Cristo, e isso, todas essas evidências, todas essas coisas que a gente consegue perceber só lendo o relato do que aconteceu, a gente não tem como não olhar isso como um exemplo, né, de alguém que se derramou literalmente na presença de Jesus, ali aos pés de Cristo, e vira uma aula para a gente de que a adoração, ela é individual, que ela é singela, que ela é a verdadeira adoração, ela nasce no coração mesmo, ela faz com que as coisas deste mundo se tornem irrelevantes diante daquele momento na presença de Deus, diante daquele momento de dizer, esse é um momento ímpar da minha vida, onde eu estou aqui, aos pés de Cristo, e o resto do mundo não interessa. O que interessa é esse momento de comunhão, esse momento de entrega, de declaração também, porque ela não só profetizou a morte, mas com isso ela estava dizendo, tu és o Cordeiro de Deus, tu és aquele que haveria de vir, tu és o cumprimento da promessa, tu és o cumprimento de todas as profecias que vieram até aqui. Eu costumo parar para imaginar, se Cristo tivesse vindo nos nossos dias, será que nós o reconheceríamos como Cristo? Será que o reconheceríamos como aquele que cumpriria essas promessas? Ou nós imaginaríamos dele um charlatão, ou imaginaríamos dele alguém que queria enriquecer pelos milagres? Não sei, será que a gente não seria como Pedro? Será que nós não negaríamos? Será que não seríamos como Tomé, que só se eu ver as marcas na sua mão, se eu puser o meu dedo lá, né? Ele nem se contentava nem em ver, ele queria pôr o dedo lá na marca para dizer, não, aí eu vou entender, aí eu vou crer. E a gente é muito rápido em julgar, a gente é muito rápido em condenar, muito rápido em dizer, se fosse eu, não seria assim. Talvez teria sido pior se fosse a gente. Se fosse a gente no lugar de Pedro, talvez a gente teria negado mais vezes. E assim, eu acho que quanto mais a gente se aproxima de Cristo, mais a gente entende o quanto a gente é pequeno. Mais a gente entende o quanto a gente é insignificante diante de Deus. Mas aí a gente tem também a noção da imensidão que é o amor dele por nós. É uma coisa assim que eu tô aqui até emocionado de pensar assim que a misericórdia de Deus é tão tremenda e diante da graça dele, que nós não tendo valor algum, ele se colocou por nós, ele demonstrou esse amor de uma forma tão tremenda que ficou inigualável. Não há ser humano que consiga se igualar a isso, não há atitude, não há gesto, não há pagamento, não há absolutamente nada
que possa se igualar ao sacrifício de Cristo. Amém. Por isso eu entendo que é o mais tremendo e que a gente deve realmente receber esse exemplo e falar, Deus, faz diferente comigo, eu quero cada momento que eu entrar na tua presença, eu quero que esse momento seja ímpar. Glória a Deus. Muito bom, pastor Emerson. Meus irmãos, tudo isso que o pastor mencionou e aquilo que a gente está tratando sobre o assunto serve para a nossa própria reflexão, né? De como temos desenvolvido essa vida cristã, do quanto tudo isso tem contribuído para o nosso crescimento, o que nós precisamos fazer e o que precisamos mudar, né? Para vivermos esse cristianismo genuíno como Maria, né, irmã de Marta e de Lázaro, viveu, né? De maneira entregue, como verdadeira adoradora para a glória do Senhor. Oi, Rosalina, pode falar, querida. Pastor, eu que sou das antigas, eu queria trazer assim uma palavra para os irmãos, relacionado assim a anos assim bem para trás, né? Quando eu era ainda muito jovem, quando eu me converti, quando a mulher não precisava trabalhar para ajudar no sustento do lar, as mulheres elas eram assim muito mais dinâmicas, né? As mulheres faziam visita, faziam culto de orações, prestava auxílio aos pobres. Então era um tempo assim muito diferente, né? Então eu vejo assim Cristo naquela época era tratado assim de uma forma muito diferente, era tratado com mais cuidado, com mais amor. E hoje, com essa correria do dia a dia, a gente percebe que as pessoas não têm mais esse tempo, né? E assim, e Jesus vai ficando, cada dia mais, Jesus vai ficando de lado, porque o nosso tempo, ele é tão assim, tão corrido, tão dinâmico, que nós não temos assim aquele tempo devido para cuidar das coisas de Deus, né? E nós precisamos reviver isso na nossa vida, né? Nós precisamos fazer esse acerto com Deus e dispensar todo esse tempo, né? Às vezes temos um tempo ocioso aí, ficamos na frente da televisão com tantas coisas e temos tanta coisa a fazer, né? Na obra de Deus, né? Na oração, na palavra. Né? Então, é isso que eu vejo, esse trato que nós temos hoje com Cristo, né? Um trato assim muito mais difícil. Perfeito, Rosalina, muito bem colocado. E pegando o teu gancho, eu diria também o seguinte, que a gente, por mais que tenha o tempo corrido, a gente sempre faz aquilo que é prioridade para a gente. Sim, né? exatamente. Eu estou encontrando tempo para fazer a pós-graduação. Sim. Estou conseguindo tempo, porque para mim é prioridade. Outras pessoas têm tempo para fazer uma faculdade, para fazer um curso, para desfrutar de um lazer. Então, quando a gente tem algo como prioridade, a gente consegue o tempo. Então, o tempo não é desculpa para que a gente não possa se empenhar, né, na obra do Senhor, porque o tempo a gente consegue, basta se organizar e basta decidir, basta querer. Não é verdade? Sim, mas olha, tem um outro certeza. lado aqui de toda essa questão que eu quero tratar com vocês, que é essa última pergunta. Como temos tratado os pobres? Porque o que a gente encontra aqui? Depois que é mencionada a atitude de Maria, essa atitude generosa de Maria, também é mencionada a atitude de Judas, juntamente com algumas outras pessoas que estavam questionando a questão dos pobres. Eu vou pedir que alguém leia aqui para a gente, Marcos 14:10, nesse outro slide. A gente seguir adiante. Vou ler aqui, pastor. A traição de Judas Iscariotes. E Judas Iscariote, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Marcos 14:10. Interessante. Vamos ver aqui o que a gente vai discorrer sobre essa questão de Judas. Você pode ler esse slide aqui também, Rosalina, por gentileza? Tá. Por que Judas traiu a Jesus? Judas esperava que Jesus fosse um libertador político, livrando Israel do jugo romano. Como tesoureiro, esperava ocupar um grande cargo em seu reino. Isso aconteceria também com Tiago e João. Marcos 10, 35 e 40. Ao ver a atitude de Jesus valorizando a homenagem de Maria, percebeu que o reino de Jesus não era algo do que ele esperava e decidiu tirar algum proveito próprio da situação.
E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faça-o depressa. Amém. João 13, 27. Irmãos, a gente para analisar, porque Judas ele levanta uma discussão sobre a questão do pobre. Pegue esse bálsamo, vende para os pobres, que vai dar dinheiro para todo mundo e tal, e vamos distribuir para quem precisa. Mas nós sabemos que a intenção do coração de Judas era a pior possível. Né? A Bíblia diz que ele era ladrão. E é o seguinte, quando a gente para pensar sobre o pobre, a gente sabe que Jesus nunca deixou de se importar com os pobres. Por que nesse momento Jesus refutou aquela fala? Porque ele conhecia a intenção do coração. Ele sonda e conhece o nosso interior. Apesar de ter aberto mão de toda a sua deidade naquele momento, né, ali ele, conduzido pelo Espírito Santo, teve discernimento espiritual para compreender que aquilo ali era simplesmente uma falácia. Era algo que se apresentava de maneira muito bela, mas por trás havia corrupção. E aí o seguinte, como é que nós cristãos precisamos lidar com essa questão do pobre? Tem uma teologia chamada Teologia da Missão Integral. Né? E essa teologia da missão integral, ela de maneira muito equilibrada, ela diz o seguinte, que devemos pregar o evangelho todo ao homem todo. E o que é o evangelho todo? O evangelho todo, que são boas novas, que é novidade, fala sobre a necessidade que o evangelho alcance todas as áreas da nossa vida. A área física, a área emocional, a área de relacionamentos, a área profissional, a área pessoal, a área relacional, a área cultural, a área política, a área social. O evangelho, irmãos, tem que fazer diferença em todas as áreas da nossa vida. É o evangelho todo. Não dá para você seguir Jesus só numa área da sua vida. Não dá para você permitir que Jesus entre apenas no seu âmbito espiritual. Não. Na minha vida espiritual, Jesus entra. Agora, na financeira, cuido eu. Né? Ah, Jesus entra aqui na minha área de relacionamento, mas é o seguinte, cultura é outra história, minha cultura, minha cabeça pensa diferente, eu vejo de outra forma. Irmãos, o evangelho entra na plenitude na nossa vida para influenciar tudo, todas as nossas áreas, porque para Deus nós somos um só, não tem compartimento para Deus, ou ele não faz diferença nenhuma. Então, quando a gente fala da questão do pobre, né? E a teologia da missão integral fala sobre a necessidade de um cuidado social. E por que surgiu essa teologia? Porque, no decorrer da história da igreja, infelizmente, essa parte do social foi deixada de escanteio. As igrejas não se preocupavam mais com os pobres, não se preocupavam mais de desenvolver atitudes de ação social, de cuidado com as pessoas que precisam, de educação, de transformação. Não, e ficou só no âmbito espiritual. Então, a teologia da missão integral ela veio para suscitar no nosso meio a necessidade de nos importarmos com o homem em todas as áreas e todos os aspectos da sua vida. Porém, infelizmente, como todas as teologias, existem aqueles que esticam demais a teologia e fazem com que a ênfase maior seja o social, seja o político, quando na realidade não é. Porque a igreja não é ONG. A igreja não é ONG. A igreja não está aqui só e simplesmente para entregar a cesta básica. A igreja não está aqui só e simplesmente para cuidar dos pobres. A igreja está para fazer tudo isso, mas a função principal da igreja é pregar o evangelho. É fazer com que o evangelho encontre espaço em todas as áreas da nossa vida. E muitas vezes, irmãos, nós não permitimos, né, que o evangelho encontre essa plenitude na nossa vida. E o evangelho precisa nos alcançar de forma plena. Né? Agora, o cuidado aos pobres não pode ser a parte mais importante do evangelho. Ela é necessária, mas não é a mais importante. A mais importante é a salvação em Cristo Jesus. A igreja não é ONG. Igreja é uma instituição divina, uma instituição celestial que foi implantada aqui por meio do reino de Deus, que já foi estabelecido em Cristo. Então, a nossa função principal é pregar o evangelho. Nessa caminhada, devemos fazer com que o evangelho alcance a todos. Então, Jesus, em momento algum, ele deixa de se importar com os pobres, mas ele conhecia a ênfase que estava no coração de Judas. Né? Por isso, Jesus vai lá e faz uma homenagem a Maria. E aí a gente se questiona, por que Judas negou a Jesus? Primeiro, porque ele, assim como muitos, inclusive alguns discípulos, enxergavam em Jesus um libertador político. Alguém que tiraria
Israel do jugo romano, né? Quando, na realidade, o Senhor Jesus não veio com essa intenção. A intenção do Senhor Jesus era muito maior, conforme nós vamos ver no próximo slide. Sabemos que Judas, ele era o tesoureiro e queria se beneficiar de alguma forma, né? E isso não era algo incomum no meio dos dois discípulos, porque até Tiago e João estavam discutindo entre si para saber dos dois quem seria o mais importante nesse reino que eles imaginavam que Jesus iria estabelecer ali em Israel. Não, Jesus vai ser o novo rei, o descendente de Davi, e eu vou ser o tesoureiro, eu vou ser o primeiro-ministro. Não, o primeiro-ministro vou ser eu. Existia essa discussão, porque eles ainda não tinham os seus olhos espirituais abertos para compreender a profundidade do propósito que Deus tinha. E aí é quando nós lemos aqui em João 13, 27, quando Jesus, no momento da ceia, falou com Judas, o traidor, falou, olha, aquilo que você tem que fazer, faça. E naquele momento, Satanás entrou em Judas, que já estava mal intencionado, que já era uma pessoa corrupta, e ali ele foi para trair ao Senhor Jesus pelas 30 moedas de prata, conforme nós vemos aqui ilustrado no slide. Vou pedir que alguém lê esse outro slide. Pode ser você, Gabriel? Consegue ler? Pode, vamos lá. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim. Mas que não fosse, eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. João 36. Jesus veio para inaugurar o reino de Deus. Implantou-o no coração das pessoas pela fé. Judas, com o coração cheio de cobiça e influenciado por Satanás, vendeu Jesus aos líderes religiosos. Judas e os líderes religiosos foram responsáveis por seus atos, entretanto, ao mesmo tempo, Deus havia previsto e coordenado tudo dentro de seu propósito. Eu não consigo ver, é 11 e 12, não deu para ver. É só Amém. o texto, mas está ruim aqui de ver, não tem problema não, é porque o coisa do slide está atrapalhando. É Zacarias... 11 e 12. Tem que olhar aqui depois com calma. 11 e 12. O cumprimento da profecia da traição de Judas, está lá em Zacarias, depois eu vejo aqui para vocês e mando, tá? É Zacarias 11 e 12, pastor. Dá para ler no ver? meu. Ótimo, Zacarias 11, 12. Zacarias 11 e 12. Isso. É a profecia que fala da traição de Judas. Meus irmãos, naquele momento Jesus estava quebrando o paradigma no coração de alguns discípulos, quando ele afirmava, quando ele diante do Sinédrio, ele afirma que o seu reino não é deste mundo. Jesus veio para estabelecer e inaugurar o reino de Deus aqui neste mundo, né? E falou, olha, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Porque naquele momento Jesus estava sozinho, os seus discípulos o abandonaram e fugiram, inclusive Pedro, conforme nós vamos ver mais adiante, que o negou duas vezes. Né? Ao segundo canto do galo, ele negou 3 vezes. 2 vezes, né? Pedro avisado. A gente se confunde com os números. Pedro nega Jesus. Eu acho que ele negou 2 vezes. Depois, se eu estiver errado, vocês me corrigem. O que acontece? O reino de Jesus não é um reino físico, não é um reino econômico, não é um reino cultural. É um reino que estabelece a eternidade. E Judas, na hora que ele percebeu que Jesus ia nessa direção, a primeira coisa que ele fez foi o seguinte, falou, olha, não é nada daquilo que eu estava pensando. Então, eu vou pular do barco e vou tentar faturar algum. Né? E aí, corrompido, influenciado pelo diabo, né, ele se submeteu a vender o Senhor Jesus. Mas aí, entra-se aqui agora uma questão. Né? Nós sabemos que Judas foi quem traiu Jesus, sabemos também que foram os religiosos que estavam premeditando a morte do Senhor Jesus, mas aprendemos que, no decorrer do estudo, que a intenção deles era que Jesus morresse depois da festa da Páscoa e dos pães asmos, conforme coube ao Senhor que ele morresse no dia da Páscoa, como cordeiro pascal que foi oferecido por sacrifício de todos nós. E aí a gente levanta uma questão. Quem foi o responsável pela morte de Jesus? Será que foi Judas? Foram os religiosos? Ou será que foi o próprio Deus? O que vocês acham?
Pode falar, pode dar sua opinião. Eu acredito que ele já veio com essa definição. Então, foi o próprio Deus que definiu, no meu entendimento. Ótimo, ótimo. Alguém mais quer falar? Irmãos, é basicamente isso que o Gabriel falou, né? Mas isso, né? Aquela frase que eu mencionei para vocês anteriormente que diz: antes que houvesse luz, houve cruz. Antes da fundação do mundo, o Senhor Jesus já tinha sido oferecido como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Servimos a um Deus, irmãos, e a palavra em voga é essa: um Deus soberano, um Deus onisciente, um Deus eterno. E compreender a dimensão e o esclarecimento desses termos, né, é algo fundamental para a nossa base de fé. Porque Deus é eterno, porque ele não tem fim. Mas ele também não teve começo. Deus ele é atemporal, ele é o criador do tempo. Ele não se limita ao tempo cronológico. Então Deus já sabia de tudo que iria acontecer, mas ele tem o domínio, tem o poder e tem a autoridade. Agora, o fato de Deus saber que Jesus seria oferecido como sacrifício não isenta a Judas e nem aos sacerdotes da maldade que existia no coração deles. Sabe por quê? Porque Deus nos permitiu, nos criou com o livre arbítrio, o direito de escolha. Mas ele se utiliza, porque ele sabe o que vai acontecer, né? Ele tem tudo planejado e tudo programado. Então, ele conhece qual será a atitude. Isso não quer dizer que ele tem influenciado. Então, a gente aprende que as nossas decisões, por mais que Deus saiba, não quer dizer que Deus esteja nos conduzindo como um boneco, como um robô, para fazer aquilo que lhe apraz. Ele sabe porque é soberano, mas nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, pela nossa postura, pelas nossas falhas, pelas nossas escolhas e pelos nossos erros. Deus não interfere nas nossas decisões. Ele sabe quais serão, mas ele não interfere. Portanto, Judas, assim como aqueles homens, né, aqueles religiosos que queriam matar Jesus depois da Páscoa, compreenderam que eles não tinham domínio de nada, porque o Deus Todo-Poderoso já havia preparado o dia exato da morte do Senhor Jesus como o Cordeiro Santo de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Teria mais alguns slides para a gente continuar, mas nós vamos parar aqui hoje. Tá?